Fala pessoal, aqui quem fala é o Vitor Seide e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre consultas passivas do PS Integra. As consultas passivas são aquelas consultas onde uma ferramenta externa chama uma API do Proteus para fazer alguma consulta, inclusão, algum ajuste, ou seja, não é o Proteus que está demandando, ele está recebendo uma solicitação para retornar algum dado. A consulta passiva do PS Integra está bem estruturada. A gente brinca aqui que não tem nem muito o que não dê para fazer dentro dela. E a gente existe alguns tipos de consultas passivas, tá? Eu vou demonstrar hoje a consulta de tabelas padrões. Então, nós temos as consultas de tabelas padrões e nós temos consultas de queries customizadas que a gente vai falar em outro vídeo. A consulta de telas de tabelas padrões é basicamente tu conseguir fazer uma consulta externa para uma API de uma tabela, utilizando alguns filtros e retornando algum dado de forma simples. É tão simples essa consulta que tu não precisa nem criar nada. Tu tendo o PS Integra, tu já tem todas as consultas disponibilizadas. Então, assim, tu pode fazer consulta em qualquer tabela sem ter que configurar nenhuma informação. Como que funciona isso, gente? Obviamente, a gente já falou isso em outro vídeo, sempre requer autenticação, né? Então, uma API que retorna um token utilizado. E a gente cria um endpoint aqui, onde a gente consegue fazer as consultas. Eu vou demonstrar um pouquinho isso aqui para vocês e mostrar também como é que fica lá dentro do PS Integra, tá bom? Então, basicamente, tu instalou o PS Integra, tu pode literalmente botar o teu ambiente de REST, isso aqui é a configuração do IP e porta do serviço que tu vai configurar com o PS Integra. Tu vai colocar aqui o PS Integra Consulta, o path daquilo ali, a tabela que tu quer consultar, definindo que tu quer consultar todos os dados e um filtro de limite por enquanto aqui. Basicamente, e, obviamente passando a autenticação aqui dentro, né? Tu precisa ter uma autenticação. Então, assim, não é todo mundo que vai conseguir consultar os dados do teu API. Tu criou um login senha para a ferramenta externa, ela está autenticando, está liberada, ela consegue um token e daí sim ela consegue utilizar isso aqui, passando um bearer token como authorization, tá bom? Nesse caso aqui eu vou estar fazendo uma consulta na SA1, então no meu cadastro de clientes internamente, e ele vai me retornar uma estrutura, que seria um totalizador, o meta, nosso objeto meta com totalizadores, onde ele coloca qual é o sucesso, qual foi a integração que ele identificou, o total de registros, a página atual, o total de páginas e o limite que foi passado, e dentro e debaixo dele a gente tem objetos, que são os dados dos clientes. Esses são os campos da própria SA1 mesmo, a tabela de registro lá de clientes, que eu configurei para ele retornar. Então aqui eu consigo fazer uma consulta no SA1 sem complicação, eu não tive que criar nada disso aqui. Assim que eu disparei, ele já criou uma integração. Quando eu disparo isso aqui, ele cria automaticamente uma integração dentro do PS Integra, dentro dos registros. Então aqui eu tenho uma integração de clientes, que basicamente é uma integração de GET, é uma integração passiva, como pode estar dizendo aqui, é uma integração de clientes. A origem dos dados é SA1, ele é uma passiva e é um GET, onde a gente também possui POST, PATCH UPSET e outras coisas. Ele tem algumas definições aqui dentro, e aqui dentro eu tenho os campinhos que eu quero que traga. Aqui, a partir do momento que ele criou e começou a consultar, eu posso controlar que campos que eu quero que retorne. Eu quero que retorne algum outro campo que eu tenho lá dentro do coisa. Por exemplo, eu acredito que o A1 grtrib, se não me engano, grtrib, não lembro se é grptrib, confirmar, não, não é grptrib. Então, esse campo aqui, grptrib. Show. A partir do momento que eu consultar novamente esse endpoint, ele vai ter o campo que eu tinha colocado para retornar ali dentro. Então, posso remover, posso colocar outros campos, posso colocar alguma fórmula ali dentro. Ele já vai começar a respeitar aqui. Obviamente, isso aqui eu posso literalmente apenas trocar aqui dentro para SA3. Quero ver todos os meus vendedores. Pronto, show. Todos os meus vendedores, total de 309 registros. Aqui os dados dos vendedores, etc. Quero trabalhar com a paginação? Show, quero de 2 em 2 e eu quero a página 2 aqui internamente. Pronto, paginação está aqui, tudo sendo encaminhado. Quero a página 3, quero a página 4 e fazer. Que outros filtros eu posso fazer aqui dentro? Eu posso fazer, deixa eu voltar aqui para o SA1, filtros com o campus também. Eu quero que o nome seja município. Então, se eu ativar esse filtro aqui, é uma descrição de que o filtro tem que ser igual ao município.
Então, nenhum cliente encontrado nesse caso. Eu quero que a modificação pelo stamp, isso tu precisa ter o controle de stamp cadastrado, seja da última hora. Então, tudo que foi modificado na última hora também. Filtro de o A1LC tem que ser maior do que 10, então o limite de crédito tem que ser maior que 10. Então tu manda o campo e tu coloca o filtro aqui entre dois underline. Então tudo que o filtro for maior do que 10, o limite de crédito for maior do que 10. E esses filtros, obviamente, depende a tua base, o tamanho, exige um pouco mais de processamento, né? Mas aqui ele já me retorna tudo que for maior que 10, tudo que for menor que 10 e tudo que contenha município, por exemplo. Então, todos os, os clientes que o nome contenha município. Então, o campo nome contenha o conteúdo município. E esses filtros tu pode utilizar com qualquer campo dentro da tabela. Tu pode definir isso para eles ali e a pessoa pode fazer qualquer tipo desses filtros aqui dentro da tabela. Além disso, tu pode forçar que a pessoa, além do filtro que ela faça, ela não consiga ver determinados clientes. Então, aqui dentro da integração criada, tu pode vir dentro de origem e definir que é o seguinte: eu quero criar um complemento e eu quero que ele não veja nada que o A1 pessoa seja diferente de J. Pessoa, isso aí. Então, assim, ele só deve ver pessoas jurídicas. Tu pode confirmar aqui, daí a partir desse momento, independente do filtro que ele faça aqui na tela, ele só vai ver pessoa jurídica, ele não vai conseguir ver pessoas de pessoa física. Então, assim, tu consegue forçar filtros, tu pode colocar qualquer filtro que tu quiser aqui em um formato de SQL, né, de query. Ele consegue colocar o filtro e vai respeitar esse filtro, independente do filtro que ele consiga. Ele consegue colocar mais filtros lá dentro, mas assim, só dentro desses registros que tu colocou aqui dentro. Então, tu consegue criar um get rapidamente para qualquer tabela ali dentro, tu consegue definir um filtro para ele não conseguir ver fora daquele filtro e tu consegue definir que campos tu vai retornar para ele lá dentro também. Tu consegue até fazer tratativas aqui dentro do campo também, tá? Eu quero que o data vá de alguma forma. Tu também consegue fazer esse tipo de vínculo, tá bom? E tu consegue criar mais de uma consulta para a mesma tabela, tá? Então eu posso criar vários gets do SA1 colocando um filtro de um num tipo, colocando um filtro de outro no outro. Por exemplo, uma ferramenta minha externa ela tem que consultar o E1, mas tem que filtrar tal jeito. A outra ferramenta eu tenho que consultar, mas tem que filtrar tal jeito. Tu pode criar 2, 3 gets desse E1 e tu pode passar para cada um deles um código de integração. Esse código de integração tu pode botar aqui dentro. No header do caminho, tu fala para eles, ó, manda o define code int aqui, define code int, então estou definindo que eu quero utilizar a integração 0001. Ele vai respeitar essa definição e vai respeitar o que tu configurar ali dentro. Então, tu consegue fazer consultas simples em tabelas padrões, não só padrões, mas as tabelas customizadas, todas as tabelas do Proteus, controlando o que tu quer responder, o que tu quer filtrar, quais são os campos que tu quer retornar, e assim, isso em questões de segundos. Tu às vezes não precisa nem criar, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, eu não vou usar o define code int. Vamos ver uma tabela que eu não tenha consulta aqui. Acho que SA2 eu tenho, fornecedores eu tenho. ZS1, vamos consultar a S4. S4 a gente não tem nenhuma integração atualmente aqui de consulta, que seria a condição de pagamento, né? Vocês podem ver, ele não está aqui. Eu vou literalmente só mudar isso aqui, SE4. Vou mandar um send. Ele vai, nesse momento, criar esse endpoint, me retornar os dados e permitir que você faça os controles. Então, aqui, ó, ele me retornou todos os dados das condições de pagamento, filial, código, tipo, à vista. E o que acontece quando tu vir aqui na tua tela? Agora ele vai ter a SE4 criada aqui no final. Ó, integrações de condições de pagamento. Já está aqui já criada. Agora eu quero controlar, eu quero o seguinte, eu quero que só retorne o que eu quero, apenas o depara, e eu vou colocar aqui o E4 código, um código aqui de tag, e o E4 conde, com conde aqui. Pronto, show. Vou dar um alterar, salvei, a partir desse momento agora
ele só retorna o que eu quero que ele retorne. Então, assim, o cara consegue utilizar, dá uma liberdade e tu consegue controlar também o que tu quer que a pessoa veja ou não. Então, isso traz bastante possibilidades de utilização da ferramenta. Então, as consultas de endpoint de tabelas qualquer tabela que tu tiver dentro do sistema. Tu pode criar com 2, 3 cliques, definir qual que é o filtro, definir o que tu quer que retorne, colocar algum tipo de chamada de função para fazer algum tratamento em algum dado. Tu pode fazer o que tu quiser. Isso facilita bastante. E no outro vídeo a gente vai falar sobre as consultas de query customizadas também, que são bem interessantes. Por hoje é isso. Não se esqueça de assistir os demais vídeos e qualquer dúvida tu pode entrar em contato com a gente. Valeu, hein?